Dos irmãos e minhas irmãs, o texto santo do Evangelho que nós hoje escutamos é uma continuação direta do Evangelho que nós escutávamos ontem na liturgia da igreja. João Batista ali manda os seus discípulos interpelarem a Jesus, perguntando se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. Nos salta aos olhos aquele evangelho de ontem, pelo simples fato de João Batista não saber se era Jesus o Messias. É interessante, porque muitas vezes nós temos uma concepção mais ou menos assim: Deus falou, tudo está revelado. E vejam que não é assim. Deus propõe, não impõe a sua mensagem de amor a ninguém. Mas Deus não revela o percurso todo da história, o limiar da história até o término, não. Deus anuncia o início, nos propõe o começo, e a grande aventura de servirmos a Ele vai se revelando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Foi assim com Nossa Senhora, foi assim com São João, foi assim com São José, foi assim com os apóstolos, é assim com todos nós. Deus não nos revela tudo. Vocês parem para pensar que a bem-aventurada Virgem Maria tinha consciência, tinha ciência que não tinha deitado com homem algum, que estava grávida por moção do Espírito Santo de Deus. O menino nasce, São José rejeita porque não entende. Aquele menino se perde, ela fica angustiada, tem que fugir para o Egito para Herodes não matar o menino. E depois, ao longo da mensagem do Evangelho, aquele homem, Jesus, é tido como um louco, até por seus parentes e amigos. E Nossa Senhora ali, que de uma forma tão bonita a liturgia da igreja nos coloca, meditava e guardava todos os acontecimentos no seu coração, ou seja, ela sabia em quem ela depositava a confiança. A mesma situação é com João Batista. Ele sabia que ia preparar o caminho do Senhor, mas quando João está no deserto, que a palavra de Deus é a ele dirigida, Deus não diz a João: o Messias é o teu parente. Deus não diz a João: é ele que você deve apontar. Não. São as situações e as circunstâncias da vida que faz com que João tenha clareza de que Jesus é de verdade o Emanuel, o Messias, o enviado. Isso daqui é muito interessante, porque quando nós olhamos a história da nossa própria vida, nós somos tentados muitas vezes a nos questionar por quê passamos por isso ou por aquilo. Só que nós não somos humildes ao ponto de imaginar que o Senhor, o bom Deus, vai nos conduzindo por um caminho que vai desembocar na nossa salvação, vai nos fazendo passar por situações que nós muitas vezes nos questionamos por quê. Mas lá na frente nós começamos a entender que isso tudo aqui é passageiro. E existe uma razão de aqui servir a Deus, que é os céus alcançar. Quando João manda os discípulos, Jesus não diz: sou eu, vá dizer a ele. Não, sou eu era o nome de Deus.
O que Jesus diz e faz ali é curar os leprosos, ressuscitar os mortos, fazer os cegos recuperarem a vista. Tudo aquilo que Isaías havia prometido, toda a profecia a respeito do homem de Deus, do servo de Deus, do servo de Yahvé. E Jesus diz: vão lá dizer a ele o que vocês contemplaram, o que vocês viram. Aí começa o texto de hoje. Quando eles saíram, nosso Senhor começa a falar de João. João é um profeta. Por incrível que pareça, João é o profeta que faz a junção do Antigo com o Novo Testamento. João, um homem totalmente ascético, que tinha por riqueza a mensagem de Deus arraigada no seu coração. Vivia no deserto, vocês sabem, vestido com pele de camelo, se alimentando de gafanhotos e de mel silvestre. Mas ali existia de verdade um homem encontrado com Deus, que tudo desprezava para fazer ecoar a mensagem de nosso Senhor. Olhem que Jesus aqui diz, é de João que está escrito. João aqui confirma, Jesus aqui confirma que João é o precursor. E ele confirmando que João é o precursor, ele está afirmando que ele é o Messias. É de João que está escrito: eis que envio o mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, João é grandioso porque é todo humilde. João é grandioso porque entendeu o verdadeiro sentido da vida, que consistia em perder a própria vida para ganhar essa vida depois. E é aqui que nós temos um problema nos dias de hoje, porque as pessoas não estão dispostas a renunciar, não querem renunciar, são incapazes de renunciar. Só que a situação do ser humano, a situação do gênero humano, é tão calamitosa nos dias de hoje, porque são poucos aqueles que o Senhor pede coisas preciosas, mas a grande multidão, a grande massa cristã, o Senhor, o bom Deus, vai pedir tudo aquilo que é obstáculo para que o homem possa encontrá-lo e, consequentemente, chegar ao céu. O que Deus quer que o homem deixe por amor a Ele é tudo aquilo que atrapalha a caminhada rumo ao céu. Não é nada que o homem não possa deixar. Não é nada que vá fazer falta ao homem. Mas é tudo aquilo que não serve para a salvação do homem. E mesmo assim, os homens são incapazes de responder aos apelos do Senhor, o bom Deus. São incapazes de responder aos apelos de nosso Senhor. É interessante porque o texto santo aqui, no Evangelho segundo Lucas, diz que todo o povo ouviu, até mesmo os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Olha, minha gente, aqui os cobradores de impostos, comumente chamado nas Sagradas Escrituras de publicanos, que se nós fôssemos atualizar para o dia de hoje, a classe que seria mais próxima, equiparada, seria a classe política, os políticos. Eles se converteram
reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. E para nossa vergonha, aqueles que tinham fé, aqueles que foram escolhidos para anunciar o reino e denunciar as injustiças, não foram capazes de abraçar a mensagem de Deus. Quais classes? A classe dos fariseus e os mestres da lei, ou seja, os fariseus, os homens mais piedosos. Aqui nós temos que equiparar a classe dos fariseus com aqueles que estão dentro da igreja, nas pastorais e nos movimentos. Muitas vezes, quem não conhece um pouco Bíblia, quando vai fazer uma equiparação, querem comparar ou equiparar os fariseus aos ministros ordenados, e não tem nada a ver. Os ministros ordenados estão na classe dos saduceus, os sumos sacerdotes. Os fariseus era a classe mais piedosa, a mais numerosa. Era a classe que mais observava a lei. O fariseu observava a lei de um modo totalmente restrito, ponto por ponto. E era a classe que Jesus mais combatia. Por quê? Porque muitas vezes era lei pela lei e esquecia o coração. Muitas vezes era a lei por a lei, sem misericórdia. E olhem que o texto aqui diz que os mestres da lei e os fariseus, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Não existe nos dias de hoje uma palavra que lamente mais a situação do homem do que essa daqui, porque é o grande retrato e o grande reflexo das nossas comunidades. Por exemplo, qual é o projeto de Deus para o tempo do advento? Tem gente que não fez nada. Entra a quaresma, sai quaresma, não tem projeto nenhum. Entra ano litúrgico, sai ano litúrgico, não tem projeto nenhum. Não amadurece, não cresce, de modo algum existe um crescimento na fé. Olha, eu, graças a Deus, ao longo desses 10 anos e 10 meses que eu estou aqui com vocês, eu observo que muita gente cresceu, é verdade. Muita gente mesmo cresceu na fé, não caminhava na igreja, agora vem. Não tinha compromisso de movimento, de pastoral, agora já tem. Mas também eu encontro pessoas que do jeito que eu encontrei lá atrás, eu vou embora e vou deixar do mesmo jeito. Por quê? Porque simplesmente tornaram inútil o projeto de Deus. Não se abriram à graça de Deus, porque minha gente, olha, isso aqui é tão sério. Não é só sentar no banco da igreja, não é só animar a liturgia, não é só transmitir a missa, não é só servir ao altar, não é só celebrar a missa. É preciso dilatar o coração e se enxergar cada vez mais um alguém de Deus, apesar das misérias e inconstâncias do viver. Mas se enxergar de verdade alguém que se encontrou com o belo, com o amor. Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer assim, que a beleza salvará o mundo, em uma obra chamada, se não me engano, Crime e Castigo. E nós temos que entender que a beleza desse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa fé que sai dele, com essa fé que de verdade
vai permear a nossa história e nos fazermos ser aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Estamos praticamente na semana do Natal. Como você começou a se preparar para o Natal de Nosso Senhor? Será que já começou a rezar a novena? Será que já começou a se preparar para o Natal de Nosso Senhor? Ou ainda não? Ou será que está vivendo mais uma vez essa semana de qualquer jeito? A luz que ilumina o mundo é inútil se a luz verdadeira não for capaz de iluminar os nossos corações. A luz que ilumina o mundo, a luz nas praças, nas ruas, nas lojas, nos estabelecimentos. Aquela luz lá, essa luz aqui, é simplesmente um chamamento de atenção para que nós nos deixemos iluminar por Cristo Jesus, que é a verdadeira luz. E quem não caminha em Cristo, caminha nas trevas. E não tem norte, não tem razão nenhuma de ser, porque a nossa razão consiste em estarmos em Deus. Eu vos exorto, irmãos, vamos nos preparar com muita dignidade, sabedoria e zelo para o Natal de Nosso Senhor. Nos preparemos com fé, preparemos o nosso coração, e incrementemos mais um pouco nessa última semana que falta a nossa oração. Nos preparemos com sabedoria, com piedade, para que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não seja simplesmente uma memória espiritual afetiva de um acontecimento que ficou há 2.000 anos atrás, não, mas que seja de verdade o nosso renascimento para o céu, para a eternidade em Deus. Que o nosso coração seja essa verdadeira manjedoura, que não há espaço para o ódio, para a raiva, para o desespero, para a desesperança, mas que está sendo bem preparado para nos preenchermos totalmente com o Senhor e assim alcançarmos os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar a Deus